Olá, pessoal! Bom, a aula de hoje vai ser sobre fauvismo e expressionismo, mas com foco total no expressionismo, tá? Até porque fauvismo não tem obra do Paz, mas eu acho importante vocês conhecerem, porque também é um movimento vanguardista e que também tem suas devidas importâncias. Essa obra, inclusive, é a obra que representa perfeitamente as características gerais do fauvismo, que é do artista Henri Matisse. Quase que 100% das vezes que tem alguma coisa relacionada ao fauvismo, cai Matisse, tá? No máximo, eles fazem um link com Paul Gauguin, que é o artista lá do pós-impressionismo, e aí acaba tendo, né, porque ele é um trânsito, né, para esse fauvismo. Mas o maior representante mesmo dos feras vai ser o artista Henri Matisse. Essa obra se chama A Dança. Reparem que tem uma linha de contorno, né, marcada, né, marcando a silhueta dos corpos. As cores são chapadas, esse termo é técnico, tá? Eu sei que a gente usa para outras coisas, mas é um termo técnico. Isso quer dizer que eles não têm sombreamento, então é como se a cor fosse lisona. Muitas cores primárias e despreocupação com a cor original. Vejam que os personagens estão todos com os corpos laranjas, então o artista ele não tem uma grande preocupação. O movimento fauvista ele tem uma ligação muito forte com expressões primitivas, quase como se fosse uma referência ao infantil, né, ao infantilizado. Aqui tem um textinho falando sobre o que foi o fauvismo, como que surgiu, enfim, né, que aconteceu uma exposição que um crítico de arte disse que tinha um Donatello entre feras. Donatello, artista do Renascimento, com aspectos clássicos, e aí tinham as obras ao redor dele com aspectos fauvistas, e aí o cara falou assim, eles são fauves, eles são feras que vão devorar aqui a obra do Donatello. Então, sim, era uma crítica inicialmente, só que acabou ficando muito bom como termo artístico. Aqui são as principais características, né? Criar uma arte que tem relação com o intelecto e com sentimentos, ou seja, mais uma vez a questão da retiragem do vínculo com o clássico, né? Criar e seguir impulsos instintivos, bem infantilizado isso, uso de cor pura, tá? Então, assim, sem grandes misturas dentro da tela. Linhas e cores devem nascer impulsivamente, tudo baseado nas sensações, selvageria e as grandes influências, Vincent van Gogh e principalmente Paul Gauguin, tá? O Gauguin é o mais importante. Esse aqui é o maior representante, que é o Henri Matisse, e aqui a obra Dança, lá na outra imagem estava melhor, né? Enfim, vejam só que as pinturas são sempre com uma linguagem mais simplificada. Essa aqui é a esposa dele, Senhora Matisse. Isso aqui é colagem. Ele faz o recorte de papel e monta a cena, né? Algo que foi desenvolvido pelos cubistas. E aí ele dá uma brincada com o estilo mais primitivo. Aqui é André Derrien. E por fim o expressionismo, que esse é o foco de hoje. Gente, o expressionismo é assim, existe o geral do expressionismo, que essa obra representa, que é a obra O Grito, que é expressar os sentimentos, né? Então, assim, colocar todos os nossos sentimentos para fora, né? Colocar e expressar isso dentro da tela. Na verdade, assim, quando a gente vai para as características principais, você tem essa, né, essa denominação, né, assim, claro, englobando várias possibilidades de sentimentos, mas normalmente ligados a questões de guerra, tá? Então, assim, é um movimento que critica visões positivas, então ele tem um cunho maior para o pessimismo. É uma arte muito íntima porque fala sobre o sofrimento do artista individualmente. Tem muitas formatações estilizadas de simplificação, os corpos são alongados, o grito é uma grande referência disso, né? Retratações de solidão e de angústia. Então vejo que tem uma relação bem negativa, tá? A obra O Grito é uma obra que representa bem essa fase, mas aqui, né, tem esses dois nomezinhos abaixo do nome expressionismo, que é Die Brücke e Der Blaue Reiter, que são os movimentos expressionistas da Alemanha, que ganharam um pouco mais de força, cada um com com as suas especificidades. O movimento chamado A Ponte, que é o Die Brücke, ele inclusive se baseou na obra do Grito, e eles se espelharam principalmente nos textos de Nietzsche, que aí tinha uma relação com questões sentimentais, uma avaliação mesmo dos sentimentos. Dentro do Blaue Reiter, que é o Cavaleiro Azul, eu acho ele um pouco mais frívolo, mais bobinho.
Porque na verdade até pelo nome, né? Tipo, por que que se chama o Cavaleiro Azul? Porque um dos integrantes gostava de cavalo e o outro gostava de azul, tipo, zero maturidade, né? Mas no final das contas ele tem uma super importância porque alguns artistas desse grupo, um em especial chamado Wassily Kandinsky, ele vai contribuir para a origem da abstração. Tá? Então, assim, o abstracionismo surge dentro do expressionismo, como se fosse um ato de expressão. Então, vamos conhecer alguns, né, alguns artistas. O Edvard Munch, que é o grande, né, o cara que fez o Grito. Tem gente até que acha que essa obra é do Van Gogh. Aqui tem os trabalhos dele. Ele tinha uma vida super depressiva e relacionada com a família. E ele sempre transferia um pouco disso para a produção artística. Então, elas são meio angustiantes. Elas têm uma simplificação muito grande de forma. Né? Então, tem obscuras, né? Mas isso daqui é super dramático, né? Tipo, a pessoa deitada ali na cama, essa criança com a mão no rosto. Aí o movimento A Ponte. Aí, características gerais, né? Assim, ele é um movimento que é mais, né, ligado a questões das emoções, né? Então, assim, mais realmente emotivo. Cada artista, né, vai ter o seu próprio, né, sua própria vivência, e aí tem essa reinterpretação dessa vivência a partir da obra de arte. E aí colocar sempre, né, em prol das suas defesas pessoais com relação à guerra. A gente está falando assim de um período que a guerra ela tá iminente, vai rolar, né? E aí ocorreu especificamente na Alemanha, mas se disseminou, né? Tanto que expressividade é uma coisa muito comum em vários outros artistas, né? Vários artistas no Brasil, por exemplo, vão ter essa carga de expressividade. Afinal de contas, né, quem não quer colocar os próprios sentimentos dentro da tela? Aqui a gente tem o Ernest Kirchner, que vai ser o artista do Paz, tá? Daqui a pouco a gente chega na obra dele. Ele sempre alongava os corpos, falava muito sobre elite, formas, né, bem desfiguradas, bem diferentão, já caiu bastante no vestibular. Isso aqui é, né, a dancinha de Cancan faz uma alusão também a uma coisa meio Toulouse-Lautrec, né? Emil Nolde, que já faz mais paisagens, mais abstrações, é bem simplificado também. Tem uma pegada também do fauvismo, mas não é só pelo primitivo, tem a relação da emotividade. Uma coisa mais sombria, o rosto de Jesus Cristo mais sombrio. Adoro essa aquarela dele, super bonita, super fluida. E aqui o Cavaleiro Azul. Aí o Cavaleiro Azul já vai ter, né, como eu disse pra vocês, essa coisa mais, né, uma pegada mais infantilizada até. O Kandinsky vai ser um dos maiores representantes, junto com o Franz Marc. O Franz Marc trabalha com um pouco de geometrização, então tem um resquício aí de cubismo. E aí ele já começa a colocar um pouquinho, né, das suas expressões mais íntimas também, ligação com, tipo, tô ouvindo uma música, o que que eu sinto a partir dessa música que eu posso retratar. Então também tem uma coisa meio primitiva, né? Aqui o Franz Marc, bem geometrizado, né? Tem uma pegada cubista, mais colorida, né? Aqui o August Make, que já é um pouco mais realista, só que assim, novamente com a questão do sombrio, olhar penetrante, enfim, aos olhares. Estudo de desenho. E o Robert Delaunay, que já começa a puxar um pouquinho mais pro abstrato, tá? Isso não é abstração, mas ele vai ter uma pegada também puxando pro abstrato. Novamente, questões cubistas, isso aqui, quando vocês olharem esse tipo de formatação geometrizada, pode falar com tranquilidade que tem referencial cubista. Aqui já puxa mais para abstração. Puxa mais não, né? É uma obra abstrata. Paul Klee, que inclusive deu aula na Bauhaus. Vocês vão estudar a Bauhaus, que é uma escola de design. E o Wassily Kandinsky, que é o cara, tá, na fase. O Wassily Kandinsky criou um movimento abstrato, também deu aula na Bauhaus. E aí ele tem essa pegada, assim, eu não sou muito fã de abstração, mas eu gosto muito do trabalho dele. Otto Dix, outro artista também. Esse aqui já tá mais imerso na questão da guerra. Aí já começa a fazer retratações mais escatológicas, né? Escatologia é aquilo que causa ânsia, tá?
ligadas, tipo, à guerra, soldados. Então começa a ter uma provocaçãozinha um pouquinho maior. Isso aqui é muito, né, ligado à guerra, Primeira Guerra Mundial, né? E, por fim, as obras do Paz. Nós temos aqui o autorretrato do Como Soldado, é do Ernest Kirchner, que tá um pouquinho antes. Eu vou postar mais um vídeo fazendo uma análise dessa obra, especificamente. Na verdade, não é só dela, né? No vídeo vai ter a análise da obra do Picasso, essa obra e a obra da Frida Kahlo. Aqui o navio de imigrantes, a gente não vai se aprofundar ainda no Lazar Segal, porque a gente vai falar dele quando estudarmos sobre Semana de Arte Moderna, que é um artista, né, assim, ele não é brasileiro, mas vai ser radicado brasileiro, então vai ser em outro momento. E também veremos em outro momento, porque a gente só vai estudar Frida Kahlo, né, vai ter uma aula só sobre ela, que é o autorretrato na fronteira com o México e os Estados Unidos. Aí a gente já vai até debater um pouco, porque assim, ela não é especificamente expressionista, ela não é especificamente surrealista, ela é Frida. Só que existem algumas obras, como tem essa relação sentimental muito forte, então a gente pode também ter um ganchinho aí de expressividade, tá? Mas ela não faz parte do movimento em si, tá bom? Então isso é importante. E é isso, pessoal, é bem básico, é bem simples, tá? Então avaliar expressionismo é bem suave mesmo. Fauvismo, né, aquela coisa da estética, você vê que tem uma proximidade muito grande, inclusive. Só que aí tem a relação dos sentimentos. E uma das coisas que eu acho legal é que vocês se diferenciam do Van Gogh, apesar de ser uma forte influência do expressionismo, o Vincent Van Gogh, é que o Van Gogh ele utilizava a arte como um veículo de felicidade, né? E aqui a gente começa a ter um pouquinho uma pegada muito mais pessimista, mais triste, mais sombria, mais angustiante. Então, assim, é uma outra esfera das artes, né? Dos sentimentos aplicado à pintura. Então, assim, saibam que existe a influência, mas que não necessariamente elas estão compatíveis. Tem muita gente que olha para a obra do Van Gogh e acha que ele tem carga de tristeza, e não necessariamente. Ele era uma pessoa triste. A obra de arte dele era a válvula de escape, era a fuga, tá? Então, cuidado para trocar isso. E é isso, por hoje é só. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar no Instagram ou no Classroom. Até mais!